E um levantamento da Confederação Nacional do Transporte indica que 7 das 10 rodovias federais mais mortais do Brasil apresentam problemas de infraestrutura. De acordo com a CNT, essas vias são consideradas regulares, mas estão à beira de uma deterioração mais severa, o que exige manutenção urgente. Caso esse serviço não seja realizado, os trechos podem ser caracterizados como ruim ou péssimo em breve. Das 2.647 mortes registradas em pistas com defeito, a maior parte delas foi relatada na BR-153, que liga Brasília a Belém. Apesar disso, a rodovia federal que apresentou o maior número de mortes foi a BR-166, que liga Fortaleza, no Ceará, a Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Mesmo tendo um estado de conservação considerado bom, foram 664 fatalidades registradas na via no ano passado. Para a gente entender melhor esse cenário, nós conversamos agora com o Marcos Quintela, que é diretor da FGV Transportes. Marcos, muito boa tarde para você, muito obrigada pela participação. Boa tarde, Renata, boa tarde a todos que nos assistem. Para quem está acompanhando, poder entender o impacto que tem essa falta de manutenção, esse problema na infraestrutura das estradas brasileiras, na segurança do motorista, eu queria que você falasse disso para a gente. Um número muito grande de acidentes está associado a essa falta de manutenção. Quais são os problemas mais recorrentes e os mais perigosos? Nós já temos um problema seríssimo na matriz de transporte de carga no Brasil, que nós dependemos fundamentalmente do modo rodoviário, ou seja, toda a carga brasileira é transportada sobre pneus, em rodovias. Então, isso chega a 65% ou até mais de todas as cargas. E nós temos aí levantamentos da Confederação Nacional de Transporte que diz ali que 67% das rodovias estão em estado regular, ruim ou péssimo. Então, isso reflete exatamente nessa situação, né? Porque quando esse levantamento é feito, está se verificando o estado do pavimento, né? Ou seja, aquelas situações de buracos, rugosidades, né? Defeitos que podem criar acidentes com desvios, né? Com situação de trepidamento no volante, né? A insegurança, a parte de sinalização horizontal e vertical, que é fundamental, a parte de drenagem da rodovia, que cria aquelas poças que todos nós, às vezes, passamos, né? Que aquilo pode criar uma aquaplanagem, pode criar vários problemas, porque a drenagem é deficiente, isso vai criando também buracos que vão aumentando com o peso excessivo da carga, que é outro problema, né? A falta de balanças que vem verificar o excesso de peso nas rodovias e traçados antigos, a geometria, as curvas, né? Tudo isso contribui com esse contexto que, infelizmente, acarreta em mortes. Os riscos são variados, né, Marcos? Você estava explicando aí, falando sobre o fato da gente ter muito transporte de carga pesada nas rodovias brasileiras, que acaba sucateando as estradas, né, estragando as estradas mais facilmente. Tem uma má qualidade do asfalto também, Marcos? Porque muitas vezes a gente vê algumas vias que foram recuperadas e logo elas já estão cheias de buracos, já estão com problemas novamente. A qualidade do asfalto também que é usada pode ser de baixa qualidade? Certamente. Então, isso precisa também ser avaliado. Isso já é mais difícil de ser avaliado apenas por verificação visual, né? Mas isso aí exatamente acontece quando você começa a identificar os buracos, né? Então, associado à má qualidade dos asfaltos, tem o excesso de peso e a drenagem deficiente. Tudo isso vai criando às vezes você que passa na mesma rodovia não viu um buraco num dia, 2, 3, 4 dias depois, aquele buraco está ali, ou uma semana depois aquele buraco aumentou e muitas vezes não é feita a correção, ou a correção é apenas ali aquela situação de tapa-buracos, que é não recomendável, né? Mas é o que se faz, e ali as situações vão se agravando, né? Ô Marcos, e é um período de chuva em boa parte do país e a gente tem visto algumas regiões com volume de chuva considerável, né? Essa é uma época que exige mais atenção também de manutenção das estradas?
A manutenção deve ser permanente, né? Então, essa manutenção, ela carece de investimentos constantes, né? Não é uma situação muito fácil, porque existe todo o planejamento, programação para que essa manutenção aconteça ao longo do ano, não só até porque é difícil, na época de chuvas, ficar fazendo a manutenção, é justamente fora do período de chuvas que deve ser preparada a rodovia, né? Então eu bato na mesma tecla de uma situação sistêmica da rodovia, que vem desde a drenagem, né, que muita gente não considera isso, mas é fundamental, associado ao peso, isso aí tem que ser batido, né? A implantação de balanços para multas, toda a educação, né? A conscientização das empresas, dos motoristas autônomos, de todo mundo, para que as rodovias tenham condições e não levem a acidentes, né? Quais regiões do país estão os principais problemas de infraestrutura das rodovias e como é que é feito esse mapeamento para ter essa noção de onde estão esses problemas, se a manutenção está sendo feita da forma como deve ser feita ou não? Isso aí é uma pesquisa de amostragem muito bem feita há anos pela Confederação Nacional de Transporte, é feita em todo o país. Pra você ter uma ideia, um número que é muito preocupante, nós temos apenas 14% da malha rodoviária brasileira pavimentada, né? Então, de todas 1.600.000 quilômetros, 1.700.000 quilômetros de rodovias no país, apenas 14% é uma malha pavimentada. E desses 14%, aí que apontam que 67% estão em estado regular, ruim ou péssimo, né? Então, quer dizer, isso reflete em todo o país, não tem uma região ou outra, exceto as rodovias concedidas à iniciativa privada, que apresentam os melhores resultados, mas não necessariamente são aquelas que apresentam ótimo e bom o tempo todo. Tem muitas rodovias concedidas à iniciativa privada que apresentam problemas de pavimento, problemas de sinalização, problemas de manutenção também. Então, é uma situação que não deve ser nunca arrefecida, né? Então, o tempo todo precisa de investimento, seja no âmbito municipal, estadual e federal. Muitas vezes os governos justificam essa falta de investimento, falta de manutenção de obras com uma falta de recursos, né? Falta de verba para aquele serviço. E aí eu te pergunto, qual que é o impacto financeiro da falta de manutenção nas estradas? Olha, não há dinheiro que possa justificar essa situação, porque isso você tem que monetizar a vida humana, então, né? Quanto vale a vida humana? Então, quanto que deixou de ser investido e quanto que está acarretando em mortes? Então, é uma situação que precisa ser avaliada, né? Uma questão que está impactando em perda de vidas humanas, aumento de poluição atmosférica, excesso de eficiência energética ruim, né? Excesso de gasto de combustível, tudo isso é justificativa para se aplicar orçamento público. O orçamento público, manutenção, construção, duplicação de rodovias, ele é justificado pelos benefícios sociais, econômicos e ambientais, que não é resultado em dinheiro, o resultado é exatamente em quê? Poupar vidas humanas, né? Diminuir acidentes, não só acidentes fatais, como acidentes com vítimas, né? Diminuir todo o impacto na saúde pública, né? O impacto no sistema de saúde, porque os acidentes acarretam nisso, né? Então, e também na parte de consumo de energia, de toda a poluição atmosférica. Quer dizer, então, tudo é uma visão de valores intangíveis que justificar os investimentos. Então, não há situação que possa dizer que falta investimento para isso. O investimento tem que ser aplicado, porque isso é o papel do poder público para dar o resultado para a sociedade, principalmente quando implica em perda de vida humana. É isso, Marcos. Como você disse, uma vida perdida ela já tem um valor inestimável. Mas se é para falar de gastos, de economia ainda tem um impacto, né? A falta de investimento, não investir um recurso naquela conservação daquela estrada, gera um gasto também, um impacto ambiental, gera um gasto maior com saúde pública, por exemplo. Então, além de tudo, ainda tem um impacto financeiro muito grande, né? Quero te agradecer, viu, Marcos, pela participação. Muito obrigada, uma ótima tarde para você. Tá, obrigado a todos.